Salmo capítulo 20. O Salmo tem apenas 9 versículos. Vamos ler esses versículos todos, né? Um salmo escrito por Davi. É, Marcão? Dedo aí, Marcão. Fazendo uma arte, né? Salmos capítulo 20. Diz assim, do versículo 1 em diante. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome de Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e desde Sião o sustenta. Que ele se lembre de todas as suas ofertas cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. E que Deus lhe conceda que o seu coração almeja e realize tudo que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome de nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responda-lhe quando clamamos. Esse salmo foi escrito por Davi, né, irmão? E quem conhece a história de Davi irá observar que Davi foi um grande guerreiro de Deus, um homem que passou por várias pelejas e teve suas dificuldades, né? E no momento, talvez, estava nos seus confrontos, Davi, ele escreve esse salmo para poder, né, trazer uma resposta daquilo que ele sempre estava esperando de Deus. E o Salmo 20, na verdade, uma oração de vitória. Amém? Alguém já orou oração de vitória? Geralmente as orações, né? Elas são orações de clamar por alguma coisa, né? Vamos orar para poder curar a enfermidade, vamos orar para poder Deus trazer uma solução. Mas orar pela vitória. Como é que se ora pela vitória? Está voando lá atrás, hein? Como é que se ora pela vitória? Davi nos ensina aqui como é que vai se orar por uma vitória. Você quer vitória? Todos nós queremos vitória, né? Quem não quer aqui obter as suas vitórias, os seus êxitos, as suas conquistas. E agora, nesse momento, Davi mostra para a gente aqui como obter tudo isso. Aí ele fala no versículo 1 que o Senhor lhe responda no dia da tribulação e que o nome do Senhor de Jacó nos proteja. Isto é, Jacó ele reconhece agora, nesse momento, que a proteção de Deus, a proteção dele era Deus. Você vai ver isso quando ele vai enfrentar Golias, né? O que ele fala? Você vem com todos os arsenais de guerra, mas eu vou a ti pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo que tudo aquilo que ele vai fazer, ele faz porque ele confia na proteção de Deus. Não é simplesmente dizer que eu confio. Ele foi lá. Ele apenas demonstrou isso na prática. Você vai ver que ele vai apenas com uma tiradeira, com uma funda, né? Para enfrentar um homem
quase 3 metros de altura. E ele vence ele. E outras mais batalhas que você vai descrever isso. E ele continua falando que do seu santuário lhe vi socorro, e desde Sião, desde Sião o sustenta. Isto é, o Senhor é o Deus que nos socorre no momento mais difícil das nossas vidas. Davi, ele tinha prova disso. Eu me lembro uma ocasião, eu lia uma passagem lá no capítulo 24 de 1 Samuel. Fala que Davi estava encurralado. Saul encurralou ele. E ali, todas as evidências, sabe, irmãos, é que Davi ia ser capturado por Saul. Essa era tudo, estava bem claro isso. Mas, de repente, quando Saul, ele já toma posição para poder ir a um calço de Davi, dentro dali do local, onde ele encurralou ele, chega um mensageiro falando que lá em Jerusalém, os filisteus tinham invadido o arraial de Israel. Que Saul tinha que sair para ir lá. E Saul deixou o encalço de Davi, de pegar Davi, para ir lá lutar contra os filisteus. Mas quem enviou os filisteus no arraial de Israel? Que adivinha quem foi? Deus. Para socorrer Davi. E o que chama atenção é isso, sabe, irmãos? Que às vezes a gente não presta atenção muito nessas coisas, mas Deus às vezes envia umas pequenas, cria umas situações, sabe, meia sem nexo, sem explicação. E aí ele sai e vai embora. Então aqui Davi mostra que ele é o Deus do socorro dele. Né? Então nós precisamos também entender, e Davi nos ensina isso, que devemos também entender isso. No versículo 3, ele fala que ele se lembre de todas as suas ofertas cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Isto é, quando nós vamos ao culto do Senhor, ele está falando aqui do santuário no versículo 2, quando nós vamos ao cultuar ao Senhor, todos nós, por obrigação, sem isso, quem vem para um culto como esse aqui, como os demais, ou todos eles, se não trouxer uma oferta, não vai cultuar ao Senhor. Não estou falando de oferta de dinheiro somente, não. Esse também é necessário também, mas existe uma oferta muito maior que você tem que entregar ao Senhor, que é algo que Deus deu a você. Hoje pela manhã, eu levei uma mensagem para o Instagram chamada do seguinte tema, né? Falando justamente sobre isso, né? Sobre que você deve valorizar o dom que você tem. Eu estava falando sobre Esther. Você vê que Esther, ela era uma mulher muito bonita, uma jovem bonita, linda, e a sua beleza cativou, ou fez com que Mardokai, o seu tio, né, candidatasse ela para ser uma das rainhas ali do rei da Pérsia, do reinado persa. Então, Esther foi lá, usou a sua beleza, a beleza para poder entrar como rainha e ganhou, e foi uma das rainhas ali do rei persa. Só que quem foi que fez que Esther ganhasse aquela eleição, aquela competição? Foi quem? Foi Deus. Porque Deus, quando ele promove alguma coisa, como ele faz alguma coisa, porque ele olha para a frente, coisa que nós não podemos fazer. Eu não posso olhar para a frente. Eu não conheço o futuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Então Deus vai trabalhar hoje na minha vida, justamente para poder me assegurar para o dia da manhã. E Deus tinha em mente que mais tarde existia um plano para poder exterminar o povo judeu. E aí o que ele faz? Ele promove Esther para entrar naquele palácio. Esther usa a sua posição para poder salvar o povo de Israel. Vocês estão observando, amados? E tem que trazer uma oferta.
Quando você vai para a igreja, você tem que trazer alguma coisa para oferecer a Deus nesse lugar. Que seja o que for. Às vezes o Silvio brinca aqui, né? Falando que é aqui, né? Levanta a mão, quem quer cantar. É claro que não é somente, isso não é uma das razões, não é uma das ofertas, né? A oferta talvez não seja eu pregar, não seja eu tocar, não seja eu cantar, talvez a oferta seja eu adorar e ouvir e aceitar a ministração que é feita no louvor e feita na pregação da palavra de Deus. Eu tenho que ofertar alguma coisa ao Senhor. Agora tem um detalhe muito importante também nessas ofertas. Quando você vai ofertar a Deus, tem que entender que tem que haver comunhão entre nós, irmãos. O que Jesus ensinou, né, para nós? Se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, segura a tua oferta. Não leve até o altar. Vai lá, reconcilia com teu irmão, depois você leva a tua oferta até o altar. Você quer vitória? Então você tem que trazer a oferta. E para trazer a oferta, eu preciso estar em comunhão com o meu irmão. Isso não necessariamente eu tenho que obrigar o meu irmão a ter comunhão comigo, mas eu tenho que ter comunhão com ele. Essa é o dever, a obrigação nossa. Paulo diz que se possível for depender de nós, depender de mim, eu venho a ter paz com todos. Se depender de mim. Mas talvez não dependa de mim. Talvez não dependa de mim. Então fazer o quê? Então tudo bem, mas você trouxe a sua oferta. Deus acertou a sua oferta. Esse é um dos caminhos da vitória. Nós falamos aqui sobre, né, que o Senhor, no dia da tribulação, Ele vai nos proteger. Não? Ele fala aqui também que o Senhor é o Deus, é o nosso socorro. E que Ele precisa, que nós ofertamos a Ele para que nós viemos estar de comunhão com Ele. Porque a comunhão com Deus não significa que eu só vou estar comunhão com Deus e não com meus irmãos. A Bíblia é bem clara. Se você, olha o que João diz, se você diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, ele já diz bem claro, João, você é mentiroso. Então, descarta completamente a hipótese de eu ofertar a Deus que não tiver alguma comunhão com meu irmão. Então, observa aqui que ele começa, Davi, ensinar isso para a gente. Porque Davi está te dando coisa prática, porque a mensagem de Davi, nos seus salmos, não é teologia, não é um local acadêmico, onde alguém vai ensinar apenas as escrituras, mas aqui ele está falando aqui de ensinamento prático, que ele vivia constantemente. E ele fala, no versículo 4, que Deus lhe conceda que o seu coração almeja e realize tudo o que você planeja. Mas, então observa que antes disso ele está falando que é o Deus que nos socorre, ele crê no socorro de Deus. Ele crê na provisão de Deus. Ele quer que o Senhor é o único provedor dele. Quando nós aprendermos isso, as coisas vão melhorar para a gente. Quando nós cremos que Ele é o único provedor nosso, as coisas vão funcionar. Quando nós cremos que Ele é o que nos sustenta, que Ele é nosso socorro, é o único disso, a gente vai melhorar. Quando nós entendermos isso, nós vamos levar a nossa oferta ao Senhor, e Ele vai receber a nossa oferta, e aí Ele fala, o Senhor vai conceder o que o seu coração almeja. Lembra de uma coisa? Tudo depende do que está no seu coração. Antes de qualquer oração, antes de qualquer pregação, qualquer cântico, ou qualquer coisa que vamos fazer para Deus, Deus vai olhar para onde? Para o seu coração. Quando Jesus ele curava as enfermidades aqui, e o que ele fazia? Seja conforme o seu coração. Você creu? Porque é muito fácil eu falar. Mas Deus não quer apenas que você fale, quer que você viva. É prática. O Evangelho é o Evangelho da prática. E aí, depois que você
tudo isso aí ele fala, e ele vai, que ele realize tudo aquilo que você planejou. Lembra de uma coisa, no capítulo 16 de Provérbio, Salomão ele fala assim, os projetos vêm do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Irmãos, todos nós podemos fazer qualquer planos, qualquer projeto. Deus nos deu essa liberdade para você fazer qualquer projeto que você queira. Pode ser o mais absurdo, até você querer comprar uma Ferrari. Quer comprar uma Ferrari? Projeta isso. Quer comprar uma Ferrari? No Rio de Janeiro, comprar Ferrari é complicado, né, irmão? Compra hoje, perde amanhã, né? Vai fazer o quê, né, irmão Marco? Hein, irmão Lilo? Não é verdade? Comprar Ferrari hoje, perde amanhã, né? É pelo meio do caminho já, né? Janeiro é terrível. Mas, você pode projetar. Talvez Deus não vai te dar justamente por causa disso. Porque sabe que você vai perder ela. E outra coisa também. Deus ele vai olhar, quando você pedir a Ferrari, ele vai olhar para você assim, vai dizer, mas será que tem condição de pagar o PVA? Esse dia eu estava vendo, irmãos, um carro tipo isso aí, não sei se foi Porsche ou alguma coisa semelhante. Só o PVA dele, Monilo, 95 mil. Eu falei assim, Jesus, só o PVA do carro já é 95 mil. Fora outros custos, né, mais. Fora um pneu, fora uma batidinha que der naquela lataria daquele carro. Imagine só. Aí Deus vai perguntar para você, você tem condições de sustentar uma Ferrari? Deus não vai dar algo para você, Deus não vai te conceder algo que você não possa de maneira alguma sustentar. Não é verdade? Então, às vezes, nós temos que parar um pouquinho. Eu quero vitória. Você quer vitória? Então, você precisa entender toda essa mecânica da vida. No versículo 5, Davi ele fala, celebremos com júbilo a sua vitória. E o nome do Senhor, do nome do nosso Deus, hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Isto é, onde você vai levantar a bandeira de Cristo. Você levanta a bandeira de Cristo? Você está ali na vizinhança, você levanta a bandeira de Cristo. Hoje, eu escutei algo muito triste, de uma pessoa que, outrora, estava pastoreando, estava pregando, cantando, e disse uma coisa que, no meio da rua, que eu tive que virar as costas, mas que eu fiquei envergonhado, sinceramente. Fiz conta que nem vi essa pessoa entrar, entendeu? Fiz conta que eu não a vi, entendeu? E passou em frente ali o vizinho e disse assim, hoje vai ter uma cervejada boa hoje aí? E a cervejada, né, com aquele churrasquinho com a cervejada? Eu escutei aquilo e fiquei horrorizado. E perguntei para Deus, Senhor, como pode uma pessoa que outrora pregava a palavra e hoje em dia começa a dizer essas coisas? Por mais que fosse brincadeira, isso não é brincadeira que você faz com o ímpio. Entendeu? Não se faz uma brincadeira com o ímpio. Não se faz isso. Né? A gente não brinca com essas coisas. São coisas sérias. Né? Quando se fala em testemunho, e levantar um pendão de Cristo, a bandeira, o nome dele, ele tem que estar visível em nossas vidas. A pessoa tem que olhar para você, olhar para mim e aprender isso. Bota no modo avião esse aqui. Entendeu? Então, agora, o versículo 6. Vamos lá, o versículo 6 agora. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Isto é, o Senhor é aquele que vela pelo seu ungido. Ungido não é somente o pastor da igreja, como muitos aí
descreve, né? Ah, ungido de Deus. Tudo bem, pastor, também é ungido de Deus também. Mas você também é ungido de Deus. E ele fala aqui, agora eu sei que o Senhor salva os seus ungidos. Eu sei que ele salva. É o Senhor que... Porque ele tinha prova disso. Davi, ele estava vivendo esta prova, ele estava vivendo isso, vivendo que na verdade ele era ungido de Deus, porque lá na casa de Jessé, lá, ele foi ungido como rei de Israel, não é isso mesmo? E quando você é ungido como rei de Deus, como você é ungido de Deus, eu sempre, quando às vezes... Eu sempre venho essa lembrança em mim, sabe? Isso faz parte, eu gosto de ouvir isso, porque às vezes eu fico pensando sobre isso. Tem situações que eu vi, sabe, é melhor parar por aqui mesmo, já cheguei a ponto de estudar, mas eu me lembrei, sabe? Quando o Senhor me ungiu muitos anos atrás, em determinado lugar, falou isso, falou aquilo. Se o Senhor ungiu, nós temos já de imediato a segurança de Deus, a proteção de Deus e o poder dele. Ele vai agir na sua vida. Essa é a certeza. E Davi, ele tinha certeza disso. Com todas as vezes ele foi perseguido por Saul, mas uma coisa que chama a atenção, ele nunca lutou contra o seu rei. Teve uma vez que ele se uniu lá a Gate, né, os filhos de Gate, o rei de Gate, os filisteus. E aí os filisteus foram lutar, Gate foi lutar contra Israel, os exércitos de Saul. Irmãos, eu não lembro agora diretamente qual foi a maneira que ele usou, mas o que ele usou, Davi foi sábio em usar um artifício, alguma desculpa ou qualquer pretexto para poder não ir lutar contra o seu rei, o seu ungido. Tem uma coisa que chama a atenção de Davi, é a forma que ele reverenciava Saul. Mesmo Saul querendo matá-lo. Ele nunca lutou. Eu me lembro que uma vez lá em 2 Samuel capítulo 1, chegou um rapaz, sabe, irmãos, lá, porque Saul, o irmão sabe que ele se suicidou, né? E aí chegou um rapaz lá para Davi e disse, olha, eu vi lá e o teu inimigo Saul estava assim, estava assado, eu fui lá e matei ele. Aí ele pensou que ele ia ganhar um agrado de Davi, né? Davi chama Joabe. Joabe. Ele matou o ungido de Deus. Então mata ele também. Está entendendo, amado? Davi reverenciava. O que chamou atenção em Davi, o que chamou a atenção de Deus de Davi, foi justamente a reverência que ele tinha com Deus. Davi, ele preferiu fugir do seu filho Absalão do que lutar contra o seu próprio filho. Não porque Davi tinha consciência que ele, se lutasse contra Saul, ele venceria. Ele tinha consciência que ele, se lutasse contra o seu filho Absalão, ele venceria. Davi sabia disso. Mas Davi não ia lutar porque ele sabia que ele ia vencer. E quando nós somos vitoriosos, tem pessoas que usam todo esse artifício para poder se vangloriar com outras pessoas. Davi era ao contrário. Davi se diminuía diante daquele que ele achava que era a sua superioridade. Isso faz com que Deus agrada de Davi. Mas Davi usa aqui, no versículo 7 e 8, ele nos ensina algo que todos nós precisamos aprender a cada dia. Ele fala, uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. A nossa guerra, a nossa peleja, ela é direcionada por Deus. Eu não confio na minha lança, eu não confio nos meus cavalos, eu não confio em nenhuma parafernália humana, eu confio na mão do Senhor. Observe uma coisa. Pessoas colocam um muro de 2 metros, né, irmão Marcos? Você vê por aí, você já fez muitos já, né? Bota o pitbull, ainda coloca aqueles arame laçado, aquilo tem um nome que eu esses dias ouvi na televisão, que eu não guardei o nome. Aí tem uns que colocam ainda
a cerca elétrica. Irmãos, isso não guarda nada. O pitbull é só dar uma carninha para ele, com um trem lá, né? Eu não vou falar o nome, não. Senão alguém vai escutar aí e vai dizer, olha, é mesmo esse mesmo? Não, não precisa não. Acabou, o pitbull morre. Irmãos, aquela cerca elétrica é só você pegar um alicate, né? Isolado e cortar. Acabou o problema. Mas, pastor, e o muro de 2 metros? Irmãos, hoje escada tem para tudo. Bota a escada, sobe. Irmãos, não existe segurança em lugar nenhum. Não existe segurança. Lá quando nós fizemos o curso de vigilante, eles usavam a expressão existe sensação de segurança. Segurança não existe, deixa isso bem claro. Em lugar nenhum. Hoje em dia nem sensação tem mais, né? A gente anda sem sensação nenhuma. Qualquer lugar que a gente vai, a gente já vai, sabe que não tem segurança nenhuma. Nem a sensação tem mais. Aqui no Rio de Janeiro, nesse Brasil afora. Por quê? Porque a confiança está nessas coisas. Eu confio no Exército Brasileiro, eu confio na Marinha, eu confio na Aeronáutica, eu confio na Polícia Militar, eu confio no BOP, eu confio no não sei de quê, eu confio no ciclano. Não, isso não adianta nada. Porque a maior segurança está no Senhor. E Davi, quando ele ia lutar, diz a Bíblia que ele consultava o Senhor antes de ir para a beleza. Não era simplesmente chegar e vamos meter a cara e vamos usar o nosso exército, não. Vamos consultar a Deus. Vamos saber se Ele aprova, se Ele já nos deu a vitória. Essa é a expressão. Antes de qualquer coisa, será que já nos deu a vitória? Porque se Ele já nos deu a vitória, pode lutar, pode pelejar, que a vitória já é nossa, e não tem mais ninguém que vai tirar isso da gente. E Davi tinha essa certeza. O que mais impressiona é que Davi, ele ia para as pelejas, para os confrontos, crendo que a vitória já era dele. Vamos lá, para terminar. Versículo 8. Eles se prostram e caem. Olha só. Mas nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Está lá fora. Eles que confiam nas suas parafernálias, confiam nos seus atributos, na sua força, eles levantam e caem. Nós, a qual fizemos só menção do Senhor, se só confiamos no Senhor, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Queridos, quantos aqui, eu queria que, ou todos, podem dizer como Davi disse aqui no versículo 8. Olhar para você, vai para frente não, vai prosseguir não, não vai prosperar não. Olhar para a sua queda e disser assim, já era. Nunca mais perdeu. Mas Deus, quem tem a unção, como diz aqui no versículo 4, ele falou assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele fala o seguinte, eu vou cair, ou posso até cair, mas o Senhor vai me levantar e me pôr de pé, e me manter de pé. O Salmo 37, deixa eu ver se eu lembro agora. Às vezes, irmãos, eu tenho passagens que a gente some, né? Olha o que diz o versículo, Salmo 37, versículo 24. Ou melhor, vamos ler o versículo 23 para fazer contexto, né? O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho.
se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Por mais que pode até cair, irmãos, porque cair é do homem. É natural que alguém possa acontecer isso, mas uma coisa é certa, mesmo que caia, as pessoas vão, talvez alguns vão bater palma, talvez alguns vão aplaudir, mas o Senhor vai dizer, mas o salmista diz aqui, por mais que caia, o Senhor vai sustentá-lo e vai levantar com as suas mãos. É por isso que Davi tinha essa certeza. Depois que Davi sofreu aquele embaque, aquele erro da sua vida, talvez ele pensou isso. Pensou que ele tinha acabado. O Salmo 51 descreve exatamente o seu coração naquele momento de tristeza, diante do seu erro. E Davi, no versículo 10, me faz a memória, ele fala, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu posso perder tudo, eu posso perder o reinado, eu posso perder a família, eu posso perder até a minha própria vida. Mas uma coisa eu te peço, não me lances fora da tua presença e nem retires de maneira alguma o teu Espírito Santo. Você pode perder tudo, nós podemos perder tudo, mas não podemos nunca estar longe de Deus. E para terminar, amados, ele termina assim no versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Respondem-nos quando clamarmos. Dá resposta, Senhor. Responde. Parece que Davi está falando com alguém, né? Para alguém. Mas a realidade ele está falando com ele mesmo. É uma oração. Ele está falando das condições que ele vivia. Eu sempre aconselho os irmãos, quando ler os Salmos, leia com essa mentalidade. Sabendo que Deus está nos guiando a orar para Ele, crendo nele. Não adianta orar, não adianta falar com Deus, se você não crer o que Ele pode fazer na sua vida. Davi tinha essa certeza, consciência, do que mesmo que as circunstâncias estão embaraçosas, difíceis, a vista humana complicado, mas a certeza que ele tinha é que Deus era com ele. O que significa unção? Unção, numa linguagem bem assim, simples, ela é a habilitação do crente. Você pode até saber dirigir. Não tem isso mesmo? Né, irmão Nilo? Sabe dirigir bem. Até pelo de fuga. Né? Sabe dirigir bem. Mas ele não tem habilitação. E muitas dessas pessoas que dirigem bem, que é piloto de fuga, chega lá naquela provinha lá, fica reprovado. Um dia alguém falou que isso, mas que bobagem o negócio. Bobagem. Esse Detran, é uma bobagem. Eu também dizia isso até eu ir lá para dentro. Uma vez, olha só, isso foi em Petópolis, esse acidente. Uma série de erros. O Lilo vai me ajudar aqui a entender isso. O carro vinha, faixa contínua, não pode virar, né, irmão Lilo? Não pode. Mas ele ia virar. Mas ele ligou a seta. Feito. Tudo bem. A moto que vinha contramão, olha só. Olha a série de erros. Quando alguém não está habilitado, ele pode até saber dirigir, mas vai cometer erros infantis que a qual evitaria acidentes. Não tem aquela besteira que você fala, ou que nós já falamos, ou ouve-se muito, mas para quê? Eu vou perder ponto porque eu não olhei, né?
Perde, eu perdi 2 pontos, eu quase fiquei, né? Eu perdi 2 pontos por causa disso. Quando foi tirar a prova lá. Porque eu não dei aquela olhadinha, né? Nem que você não vê nada, mas tem que olhar, né? Você não vê nada. Né? Não vi nada. Alguém pergunta, você viu alguma coisa? Não vi nada. Eu sei que eu olhei porque tem que olhar, né? Mas é olhada. Aí eu fiquei, sabe, irmão Nilo, irmãos, eu fiquei analisando aquele acidente ali. Vamos lá. Se ele, o motorista, mesmo na faixa contínua, errado, não podia entrar. Mas se ele tivesse praticado a autoescola como deveria praticar, ele lembraria que não é somente a seta, ele tem que dar uma olhadinha. Se ele desse a olhadinha, a moto não batia, ele não batia, a moto não batia nele. Vocês não estão entendendo? Como está o erro? E as pessoas querem, sabe, por evangelho no impulso. Querem ir para o evangelho, sabe, fazer as coisas de cabeça. Muitos anos atrás, eu ainda não era pastor ainda, sabe, o irmão ficava lá, ficava uma turma de gente, sabe, pastor Mário? O irmão Wagner, o irmão prega, o irmão canta, não canta, ele dizia que eu cantava, não canta coisa nenhuma, né? O irmão faz, o irmão é dinâmico, o irmão abre uma igreja, assim. Olha o meu dedinho. Eu só vou pastorear quando Deus quiser que eu pastoreie. Ele vai criar a situação para isso. Como criou. Não existe essa coisa. Tem que ter habilitação para isso. Pastor que eu vejo aí, sabe, irmão Roberto, irmãos, pastores que não se preocupam em fazer devocional, pastores que não se preocupam em estudar a Bíblia, em fazer um curso teológico, não para poder porque o curso teológico não forma pastor, mas dá uma habilitação e abre a mente para entender a palavra, para poder ele estudar para ele próprio. E fica essa coisa, sabe, de abrir igrejas por abrir, ministérios que a qual tem que criar situações, sabe, irmão Silvio? Vocês já acham que situações são essas, né? Criar situações de fazer, sabe? Enganar o povo com campanha disso, com a folhinha daquilo, com uma água que tem que beber, a água que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, para inventar modas para poder encher a igreja. Mas só enche, mas não cresce, porque não tem habilitação. Sempre pergunto, eu gosto do pastor Mauro Roberto, que ele também tem a mesma mentalidade. Quem te ungiu, pastor? Eu tenho a minha. Pastor, não foi, pastor? Eu dei para ele, eu tenho a minha habilitação de pastor. Eu fui ungido com 3, 4 pastores. Uma igreja cheia, testemunhando isso. Tenho fotos antes, se os irmãos quiserem, para testemunhar. Eu tenho tudo que for possível para testemunhar que eu não fui ungido. Eu não recebia a minha carteira de pastor porque eu falo ou porque eu tenho alguma coisa. Não. Nós trabalhamos. E detalhe, eu estava 12 anos pastoreando a igreja já. Sem ter a carteira de pastor. 12 anos. Parece coincidência ou não, mas o número 12 estava aí. Está entendendo? Quer vitória? Nós precisamos alcançar isso. E crer que quando você recebe a unção de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida. Eu me lembro uma vez, eu contei aqui uma vez, mas vou contar mais uma vez. Tá bom, irmãos? Eu sei que vocês já ouviram isso lá na igreja do pastor Mário, mas eu vou contar porque talvez alguém está nos ouvindo. Quando eu falei que eu não queria mais ser pastor, Deus me colocou na cama. Não, peraí, eu te ungi para isso, rapaz. Mas não quer ser pastor não, então eu vou te levar para a glória. Deus ainda nos lembra isso ainda. Não que Deus queria me ferir. Não que Deus queria me levar ou queria que eu morresse. Não, Deus apenas permitiu isso tudo para poder me lembrar que muito tempo atrás, quem ungiu eu não foi o homem, foi Ele. E quando Ele unge, e quando eu quero fugir dessa unção, Ele vai lembrar você sobre isso. De alguma forma, mas vai lembrar. Por isso, amados, que nós precisamos entender que tudo começa
na unção, na habilitação. Quer ser um motorista? Tem que estar habilitado. Quer ser um advogado? Ah, eu fiz o meu curso de direito e eu não consigo advogar. Mas que injustiça! Vai fazer a provinha lá da OAB, né? Não é simplesmente fazer o curso de direito e vai lá e vai dar carteira depois. Olha, que eu sou advogado. Você não é advogado coisa nenhuma. Tem que fazer a provinha primeiro lá, para se habilitar como advogado. E assim por diante, amados. Ah, eu quero ser engenheiro. Eu estudei engenharia. Eu não sei qual é quem rege a engenharia, mas tem que fazer lá aquele registro. Eu quero ser contador. Tem que fazer o registro. Tudo tem que ter habilitação. Senão, não vai vingar. E Davi foi vitorioso porque ele foi ungido. E quem é ungido é vitorioso. É por isso que quando você começa a crescer, é porque Deus é que está dando esse crescimento, porque Ele ungiu você para isso. Amém?